Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Pastor José Maria chegando com mais um programa. Que a graça de Deus esteja na vida de todos vocês. Esses dias eu tenho falado muito sobre o amor fraternal, sobre você amar as pessoas, sobre você estar junto com as pessoas, sobre você buscar acima de tudo, a força do Espírito Santo para fortalecer a sua vida. Inclusive, há um texto na Bíblia Sagrada, no livro, que diz assim para nós, vou pegar aqui Efésios, capítulo de número, falando sobre a força do Espírito Santo, Efésios 4, verso de número 30. Efésios 4:30, a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção. E aí ele vai dizer que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas palavras que são boas para promover a edificação. Também diz o texto no verso 32, 31, que toda amargura e toda ira e toda cólera, toda blasfêmia, gritaria e toda malícia seja tirada de entre nós. Antes, devemos ser uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Muito bem. O que eu posso entender aqui? O que entristece o Espírito Santo são palavras torpes, palavras mal faladas, palavrões, palavras sem nexo, palavras sem pensar no que está falando. Também palavras que promovem dissensão, que promovem discórdia, que não promove quem ouve. Também a pessoa que vive amargurada. Tem gente que só vive amargurada. A vida dela é amargurada. Ela não tem alegria em nada. Parece que ela é mal amada, parece que ela é mal, sei lá, com ela mesma. E ela tem essa amargura. Só que não é a pessoa amargurada, é uma atitude dela que a faz se sentir amargurada. Porque assim, não existe aquela pessoa que nasceu para ser amargurada. Existe a pessoa que adotou um comportamento amargurado, às vezes até influenciado por um espírito mau, ela acabou adotando um comportamento influenciado pela amargura ou influenciado pela ira. A ira, aquela raiva que dá aquele ímpeto e sobe na cabeça e a pessoa tem vontade de já sair falando. A cólera, que é a ira momentânea, explosiva. A cólera é igual pólvora. Não sei se você conhece, mas ela é explosiva. Se você, sabe aquela ira que bate, você fala, daqui a pouco você já acalmou, passou, mas o estrago, o efeito da cólera é ainda maior do que a ira. Por quê? Porque a cólera ela é explosiva e ela ofende com palavras e depois você tenta reconstruir, mas o efeito já foi danoso. Também fala de gritaria. Tem gente que essa gritaria aqui não é o fato de gritar, assim, está falando de palavras ásperas. Gritaria aqui são palavras ásperas. Não sei se você já viu alguém que só fala com palavras ásperas. Talvez em casa você tenha situação assim de gente que fala sempre com palavras ásperas. Tudo que vai falar sai como se fosse assim, a pessoa ela sai gritando, ela sai como se ela estivesse falando assim, com indignação. Tudo que ela fala com malcriação, tá? Então isso são palavras chamadas de gritaria na Bíblia, palavra áspera. E você sabe que às vezes nós achamos assim que, mas eu sou assim, não, mas eu posso estar assim, mas eu não nasci assim, eu posso melhorar. O marido pode melhorar, a esposa pode melhorar, o pai pode melhorar, o filho pode melhorar. Todos nós podemos melhorar como pessoa e devemos buscar essa melhora. Blasfêmia também, que é acusações falsas, levianas, que se faz a alguém. Também devemos tirar toda malícia, todo engano também precisa sair do nosso meio. E assim nós vamos conseguir agradar o Espírito Santo. Voltando então
não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é o selo da nossa redenção. É ele que nos selou, é ele que nos santificou para que nós possamos cuidar das pessoas, para que nós possamos ser, né, abençoados, e no dia da nossa redenção nós vamos chegar lá e vamos precisar do Espírito Santo conosco. Se o Espírito Santo não estiver conosco, e aí? Então não teremos a salvação. Só que nós já temos o Espírito Santo, agora só temos que manter a presença dele, manter a alegria dele, manter a paz dele, manter a comunhão dele em nossos corações. E assim sendo, nós seremos abençoados. Também eu quero falar com você, aproveitando aqui, já pegando essa palavra, Isaías 7,13 fala do Espírito Santo, Isaías 7,13, Ezequiel também fala. Deixa eu ver Isaías 7,13, o que fala, que eu estou com uma palavra aqui no livro de Jeremias também, que me falou muito ao coração, acerca dos pastores que destroem as ovelhas do pasto, as ovelhas de Deus. Me falou o coração e, se possível, eu vou compartilhar com vocês. Se eu não compartilhar hoje, eu compartilho na próxima reunião. Isaías 7,13, então ele disse: ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos é indignardes os homens, senão que ainda afadigueis também ao meu Deus. Aqui está falando aqui o profeta, né? Está falando lá do Israel, e eles estavam vivendo uma situação, rei Acás, Jotão, naqueles dias ali, eles estavam desaforando a Deus, falando coisas contra Deus, agindo como se fossem eles o dono de tudo, né? Como se eles tivessem autoridade para fazer o que eles bem entendiam. E aí, Ezequiel capítulo 16, no versículo 43, o Senhor vai dizer assim: visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira, com tudo isso, eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Jeová, e não farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Eis que tudo que usa de provérbio usará contra ti este provérbio, dizendo: qual a mãe, tal é a sua filha. Bom, lembrar de Deus na mocidade, quer dizer, enquanto eu estou em dias bons, eu devo lembrar de Deus, eu devo lembrar daquilo que Deus fez por mim, devo reconhecer, agradecer, louvar, bendizer, falar: oh, Deus, eu reconheço que o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem usado de bondade para comigo, o Senhor tem cuidado de mim. Porque Deus sempre quer que nós reconheçamos o que Ele tem feito nas nossas vidas. Ou seja, Ele nos ajuda, mas é para que nós reconheçamos o que Ele fez. Ele é Deus, Ele pode exigir isso de nós. Ele é Senhor e Ele exige. Ele mesmo disse: minha é a glória e a outrem não darei. A glória é dele. Ele nos criou para ser conforme a imagem e a semelhança dele, para dar-lhe glória e louvor. Só que aí, a glória e o louvor, você é voluntário para dar essa glória, esse louvor para Deus. Se você não quiser louvá-lo, se você não quiser bendizê-lo, se você não quiser engrandecê-lo, é problema seu. Só que você vai ter depois dificuldades na eternidade. Por exemplo, aqui estou falando de pessoas que não buscaram a Deus. Agora, no livro de Jeremias, capítulo 23, eu estava lendo, até vou comentar ainda um pouquinho mais no devocional de amanhã, eu comento sobre esse texto, que falando das pessoas que não foram cuidadas. Porque assim, nós temos que cuidar do Espírito Santo em nossas vidas. Eu preciso cuidar de você para que você cuide da presença de Deus na sua vida. Eu preciso cuidar de você como membro da Igreja de Cristo. Eu preciso cuidar de você como membro do corpo de Cristo. Eu quero dizer a você que você é membro do corpo de Cristo. O Espírito Santo está com você. E porque você tem o Espírito Santo, por isso que nós temos comunhão.
quando nós falamos aqui, você fala assim, nossa, parece que eu já conheço o pastor Zé Maria pessoalmente, e parece que eu conheço o pastor pessoalmente, sei lá, parece que nós já trabalhamos juntos, parece que eu já congreguei na igreja dele, eu sinto comunhão, e é gostoso isso, sentir essa comunhão, por causa da presença do Espírito Santo que está entre nós. Agora, veja o texto de Jeremias, capítulo 23, meus amigos, que diz assim, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Tá, mas está falando de ovelha e pasto. Seria ovelha no sentido de gado? Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Ah, tá, então agora está falando de povo. Está falando não de gado, está falando de povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E aí eu pergunto, o que você tem feito como ovelha de Jesus? Como é que está a sua vida? Você está ferido, precisando se curar? Você foi ferido por alguém, machucado por alguém? Eu estou aqui para ajudar você. Estou aqui para ajudar você a tirar do coração. Talvez você fale, pastor, eu parei de ir na igreja porque eu acabei me ofendendo, acabei vendo coisas, o pastor falou coisas, acabou me afugentando da igreja. Mas aí fica alguns que falam assim, olha, se você não vai na igreja, você está em pecado. E diz uma senhora de São Carlos. Alô, São Carlos, Deus abençoe vocês de São Carlos, tá? Que estão nos acompanhando, que o Espírito Santo abençoe a todos vocês. Eu lembro que uma senhora de São Carlos me perguntou, pastor, eu moro no sítio, assisto as mensagens do senhor, os devocionais e as mensagens do senhor. Queria saber, pastor Zé Maria, o fato de eu não poder ir na igreja aos domingos, eu estou em pecado? Por não ir na igreja, sendo que eu moro no sítio, porque eu ouvi um pastor dizer que se eu não for na igreja domingo, eu estou em pecado. Eu falei, senhora, a comunhão, a igreja somos nós quando reunimos. A senhora é membro do corpo de Cristo, portanto, está no sítio como membro do corpo de Cristo. Quando esses membros se reúnem, formam a igreja. Portanto, a igreja não é o galpão. A igreja não é a parte estrutural. A igreja não é o prédio. A igreja é representada pela reunião de pessoas, membros do corpo de Cristo, que se reúnem para adorar e servir a Deus juntos. Mas se você está em casa, você é membro do corpo de Cristo, esteja em comunhão. E nós podemos perfeitamente viver em comunhão. Ah, pastor, mas como é que eu participo da ceia? Você não sabe ainda? Domingo que vem nós teremos a ceia. Eu trago a ceia aqui, meu amigo. Eu participo aqui com vocês, eu trago a ceia, nós participamos aqui, você e eu, sabe por quê? Porque você é membro do corpo de Cristo. Você não pode enfraquecer. Você precisa se fortalecer, você precisa estar firme na presença de Deus em Cristo Jesus. Ô, pastor, que bom ouvir isso. Que bom saber que eu não estou em pecado. Verdade, não está em pecado. É igual a senhora me perguntou, pastor, sabe aquele pessoal que quando na igreja eles oram, pula, cai, sai pulando, girando e fazendo aquelas coisas todas? Uma pessoa me perguntou, pastor, isso é certo ou errado? Eu falei, tem muita coisa emocional, né? Ligada ao emocional. E aí eu não estou criticando o espírito que eles têm, porque eu não posso julgar o espírito, mas eu posso julgar as atitudes da pessoa. Eu acho que não precisa de todas aquelas coisas, não precisa ter todo aquele movimento de gritar, de correr, de jogar no chão, de ficar girando. Não tem, claro. Eu respeito a cultura de cada pessoa. Acho que nós, a igreja brasileira, somos um pouquinho diferente. Agora, se você vai na África, que é dança, que é uma coisa mais cultural, é normal você ter dança na igreja, você ter as pessoas se movimentam mais, mas culturalmente. Não tem como. Um dia eu vou mostrar a vocês. Um culto na África é totalmente diferente de um culto no Brasil. Um culto na África é totalmente diferente de um culto no Brasil, porque enquanto no Brasil
nós prezamos em bater palmas, cantar batendo palmas, no máximo movendo para um lado e para o outro. O africano ele vai realmente movimentar o corpo, a forma dele se apresentar, a forma dele cultuar a Deus, ele vai movimentar, ele vai dançar, as músicas são de dança e mexe com o corpo porque faz parte da cultura deles, faz parte da cultura deles. Aí nós temos que respeitar cada cultura. Eu respeito algumas pessoas que fazem coisas extravagantes, acho que nós brasileiros temos uma cultura e deveríamos prezar até para que não surgisse como motivo para as pessoas serem afugentadas da igreja. Já vi pastor, olha só, uma vez me disseram, isso aí contaram para mim, eu nunca ouvi, me disseram, mas pelo que falou, parece ser verdade. Uma reunião numa igreja aí no seu nome, o pastor falou assim, olha, Deus está me revelando que aqui tem uma mulher que está em adultério. Aí uma levantou a mão. Não, não é a senhora não. É a outra. Não é a senhora não. Meu Deus, será que Deus... Não sei. Sinceramente, eu acho que tem pessoas que elas brincam com as coisas de Deus. As coisas de Deus é muito sério. Eu gosto muito da fé inteligente. Sim, senhor. Eu gosto da fé inteligente. O que é a fé inteligente? Eu gosto da fé que eu pego a Bíblia e leio e paro e penso, o que a Bíblia está dizendo? E aí eu fico no que a Bíblia está dizendo. Porque me importa o que a Bíblia está dizendo. O que as outras pessoas dizem não me interessa, porque cada um vai criar um conceito, cada um vai falar uma coisa. Vamos pegar a Bíblia aqui, vamos estudar a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia, vamos ver. A Bíblia está dizendo, ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto. Deus está dizendo, ai, coitado de vocês, porque vocês não estão apacentando o meu povo. Vocês estão dispersando as minhas ovelhas. Vocês estão fazendo coisas que as minhas ovelhas estão ficando dispersas. Elas estão se distanciando. Só que Deus está dizendo, mas eu vou visitar a maldade de vocês. Eu vou cobrar isso de vocês. Eu vou visitar. Deus está dizendo, eu vou cuidar, eu vou recolher as minhas ovelhas, eu vou cuidar das minhas ovelhas, porém, eu vou cobrar a maldade que vocês fizeram. Então, acho que nós, como pastores também aqui, eu sei que eu tenho muitos pastores que me assistem também, sempre acompanham as nossas mensagens, eu acho que você também é de pensar e falar, meu Deus, eu preciso me colocar sempre como estando ao lado do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, eu venho pedir ao Senhor, estenda, por favor, por gentileza, as tuas mãos sobre todas as pessoas que oram agora. Onde quer que essa pessoa estiver, meu Pai, nosso compromisso é com a palavra do Senhor. Nós queremos amá-la, queremos servi-la, queremos viver conforme o que o Senhor sempre tem nos ensinado. Oh, grandioso e eterno Salvador, Deus forte, tremendo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos abençoe completamente, ó Deus. Nos ajude completamente, meu Pai. Ou te pedimos, estende, Pai, as tuas mãos e permita que nós sejamos cada dia mais abençoados. Jesus, nos dê condições de nós ajudarmos a cuidar das ovelhas do Senhor, ajudá-las a servir ao Senhor com amor, com alegria e com fé. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, mas antes de eu terminar, deixa eu convidar você para domingo que vem, a nossa oração especial da ceia. Nós vamos ter a nossa ceia especial, tá? Então, quando eu voltar semana que vem, eu trarei a ceia. Nós vamos participar juntos a nossa 7ª ceia do ano. Não fique de fora não, tá? O diabo quer te afastar, mas Jesus quer te trazer de volta para você fazer parte do grupo daqueles que aceitaram o chamado de Deus para ser verdadeiramente felizes. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo encontro. Até lá.